ABV causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABV. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a ABV. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar.
pessoal, boa noite. Estamos aqui com o nosso palestrante do dia, Dr. Gabriel Andrade, dando início a mais um Web Update. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, certo? E pedimos que fiquem bem à vontade para participar, vai ser uma conversa mais informal, podem compartilhar informação, tirar dúvidas, tudo pelo chat, a gente vai estar bem atenta a ele. Lembrem de deixar os microfones fechados e, por fim, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Allergan, a Latinofarma e a Novartis. É isso. Pessoal, boa noite. Cristiana, Thaís, oi Cecília. Queria agradecer muito por poder estar aqui. A Cecília, uma grande amiga pessoal de há muito tempo, e a Cecília sempre falou muito comigo de ir para Recife. Como não consegui fisicamente, estou aqui com muito prazer. Muito obrigada. Quando conversei com Vasco e Camila sobre essa aula, a gente pensou nesse tema porque é um tema muito relevante para a prática nossa, seja para o colega que vai trabalhar diretamente com retina cirúrgica, seja para o colega que vai trabalhar com retina clínica, e até para o não especialista em retina, porque é muito frequente, né, no nosso dia a dia, os pacientes com diabetes que têm necessidade de tratamento cirúrgico, ou enfim, que já fizeram uma cirurgia. Eu acho que saiu a minha tela aqui, eu não sei se para vocês saiu também. Saiu, eu acho que é Marcos. A AbbVie causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a AbbVie. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a AbbVie. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Essa foi a vinheta do nosso patrocinador, então vamos dar continuidade aqui no nosso Web Update de hoje com o Dr. Gabriel Andrade, especialista em retina e mácula, doutor em oftalmologia e ciências visuais pela Unifesp e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O tema de hoje vai ser abordagem cirúrgica na retinopatia diabética. Pronto, Gabriel, a palavra é sua. Boa aula. Está desativado o som. Fiquem à vontade aí para tirar dúvida, a gente conversar. Se vocês quiserem interromper com alguma coisa, é uma conversa isso, né? Então eu vou começar daqui mesmo. Isso. Então, com relação à indicação de cirurgia em retinopatia diabética, lá em 1985, um estudo DRVS estabeleceu quais são aqueles critérios para a gente indicar a cirurgia nesses pacientes. Lembrando que na época a técnica cirúrgica era muito mais limitada do que a gente tem hoje, né? Não só de aparelho, mas recurso técnico do cirurgião. Então, se indicava a cirurgia basicamente em caso de DR tracional muito avançado, com hemorragia vítrea que não melhorava, o descolamento de retina, geralmente quando acometia a mácula, quando a gente tinha uma retinopatia diabética proliferativa muito refratária, com muito neovaso, enfim. E aí, com o avanço dessa técnica, a gente tem feito cada vez mais a cirurgia em outras indicações, né, tendo resultados cada vez melhores, e a gente tem na prática, né, resultados em que a gente não só consegue colocar a retina no lugar, tirar a hemorragia, mas a gente consegue estabilizar a retinopatia, a gente consegue manter a visão do paciente, manter qualidade de vida,
diminuiu o custo do tratamento, como eu vou falar mais à frente, né? Então tem evoluído bastante. E a gente tem ampliado um pouco a indicação também para algumas outras situações, como membrana epiretiniana, casos de edema de mácula refratário, e, eventualmente, casos de glaucoma também, seja aqueles casos por glaucoma hemolítico ou aqueles casos de glaucoma neovascular mesmo, como a gente vai ver mais à frente, em que a gente tem algumas alternativas na cirurgia de retina adjuvante. Essa é uma publicação muito interessante que a gente tem no Ophthalmology de 2018, colocando uma análise de custo, comparando a vitrectomia com a panfotocoagulação e uma alternativa que a gente tem para o tratamento de retinopatia diabética proliferativa mais recente, através do tratamento da infusão de antiangiogênico de forma continuada, né? Acho que vocês estão cientes aí do protocolo S, e o que esse estudo traz é justamente uma análise mostrando que o custo de você tratar o paciente com retinopatia diabética proliferativa com antiangiogênico no longo prazo é muito caro. E quando isso é comparado com o tratamento com panfotocoagulação, a gente já imaginava, né, que fosse uma diferença grande, mas o que esse estudo mostrou foi um custo similar no longo prazo entre o paciente que fez o tratamento cirúrgico, uma vitrectomia, endofotocoagulação ou endolaser, versus aquele paciente que faz o tratamento com fotocoagulação que a gente está habituado, né, com fotocoagulação. Então, a gente tem substrato para estar indicando cada vez mais, de forma mais precoce, inclusive, para esses pacientes. Lógico que isso vai muito da experiência de cada profissional, de cada centro, também tem a realidade de cada lugar. A gente sabe que ambiente público e ambiente privado muda bastante, né, como que isso é considerado, mas é importante a gente ter esse dado, né, de custo e efetividade. Uma coisa que é fundamental, e a gente fala bastante com os nossos fellows e entre nós mesmo no planejamento da clínica, não pensar na cirurgia em si, mas no pré-operatório, porque isso vai ter um resultado muito significativo no intra e no pós. Então, idealmente, o paciente deve receber uma boa avaliação clínica no pré-operatório, um controle clínico pré-operatório, antes de passar para a cirurgia propriamente dita. A gente aqui na clínica tem por hábito passar o paciente pelo anestesista, que eventualmente solicita alguns exames, enfim. Na avaliação oftalmológica pré-operatória é fundamental a gente saber a acuidade visual corrigida do paciente, fazer uma boa biomicroscopia, eventualmente a gente tem o vaso de íris, a gente tem alguma opacidade de córnea que pode estar prejudicando um pouco o nosso intraoperatório. Gonioscopia é importantíssima para a gente estar excluindo neovascularização associada, e mapeamento de retina, que é uma rotina. E, eventualmente, a gente pode agregar alguns exames complementares. A biometria a gente tem feito bastante e virou uma rotina. Mesmo aqueles pacientes que não vão fazer a cirurgia de catarata, a gente faz a biometria, até porque há o risco de a gente deixar o paciente com óleo de silicone como substituto vítreo e o óleo de silicone prejudicar a nossa biometria no pós-operatório. O BM também é muito interessante, principalmente naqueles pacientes que têm alguma situação de anteposição da íris em relação à córnea, e ultrassonografia, que é uma rotina principalmente naqueles casos em que a gente não tem visibilidade de meios adequada. Gabriel, com relação à avaliação clínica, lógico, a gente está sempre levando em consideração a hemoglobina glicada, né, e a glicemia de jejum. Vocês têm algum ponto de corte para a glicada ou... A gente leva mais em consideração a de jejum e a glicada no acompanhamento todo, mas vocês têm algum valor de laboratório que leve em consideração? Claro. Quanto à glicada, o corte que a gente tem para poder recomendar, sempre for uma cirurgia eletiva, né, um melhor controle clínico e depois fazer a cirurgia é de 8. Então, a gente considera 8 a hemoglobina glicada, isso foi estabelecido internamente com a equipe de anestesistas. Mas volto a falar, né? Isso é importantíssimo ser considerado. Se às vezes é um caso que tem um descolamento tracional acometendo na região macular, eventualmente a gente não releva, né, essa informação.
mas é importante. Não só a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum, também muito importante a creatinina. Creatinina é um exame que a gente pede de rotina, não só para fazer a cirurgia, mas também para fazer angiografia. A gente não tem feito mais sem esse dado, né? Certo. E o corte que a gente tem utilizado para a creatinina é de 2. Certo. Mas aí esses pacientes são acompanhados por nefrologista ou isso vocês fazem de rotina no serviço? De rotina, a gente pedir glicemia de jejum, hemoglobina glicada e creatinina nos pacientes diabéticos. A gente não pede em todos os pacientes, mas nos diabéticos em específico, seja para exame pré, a gente vai fazer uma avaliação para angiografia, seja num paciente que vai fazer uma cirurgia, a gente de rotina faz. E, eventualmente, quando ele não tem um acompanhamento por nefrologista, a gente referencia. Ótimo. É muito importante essa parte, né? Acho que a gente, às vezes, fala pouco, né? A gente vai direto para o tratamento, para a cirurgia, mas o planejamento é fundamental. Pois é, porque é muito comum esses pacientes com, às vezes, 12, 13 glicada e a gente fica sem saber se esse controle clínico. Às vezes vem uma glicemia de jejum boa, um ponto de corte bom, mas sabendo que ele está bem descompensado, para indicar é mais difícil. E com relação, inclusive, a eventualmente até contraindicar a cirurgia. Então, se o paciente está muito descompensado, mas a gente já pegou o paciente que veio com uma cirurgia, está com uma glicada de 13. Não é o olho que nos causa maior preocupação, esse descontrole metabólico se estende para o corpo inteiro e o paciente tem risco de insuficiência renal aguda, enfim, outras coisas que podem estar acontecendo, né? Com certeza. E também é importante quanto à contraindicação, né? Então, a gente vê eventualmente paciente com acuidade visual de SPL, paciente com uma neovascularização muito importante no segmento anterior. Eventualmente, a gente contraindica os casos quando a gente encontra situações em que o prognóstico não é muito favorável. Quanto ao pré-operatório, então, uma vez que a gente fez essa avaliação clínica, a gente orienta sempre que possível o controle clínico do paciente, né? Sempre há casos em que a gente não tem a possibilidade disso, mas enfim. E um ponto que é fundamental é o cirurgião e a equipe como um todo trazer o paciente para o lado e fazer um processo de alinhamento de expectativa em termos de resultado por parte dos pacientes e familiares. É muito importante isso, porque cirurgião ou não cirurgião, eventualmente a gente vê muito paciente frustrado, insatisfeito com o resultado cirúrgico, que na nossa perspectiva de cirurgião está excelente, a retina está colada, mas, enfim, o paciente refere para a gente que não consegue ler, não consegue dirigir, não consegue jogar tênis, enfim. Às vezes a expectativa que o paciente tem em relação àquela cirurgia, por mais difícil, por mais grave que seja o quadro, tem que ser alinhada. Então, isso a gente faz questão de fazer e sempre envolver pelo menos um familiar ou algum acompanhante que seja muito próximo ao paciente para evitar, né, que esse pós-operatório seja mais traumático do que já é. E a gente tem alguns elementos que estão associados a um prognóstico favorável, isso a gente sempre traz para o paciente, que são a acuidade visual pré-operatória de 20/200 ou melhor, ausência de neovascularização de íris ou glaucoma neovascular, um cristalino transparente em que a gente não precisa fazer uma fasectomia associada, histórico de panfotocoagulação prévia, isso também resulta em um prognóstico melhor para o paciente, e a utilização do antiangiogênico pré-operatório, que é uma rotina no nosso serviço. Eu vou falar especificamente sobre o antiangiogênico. Eu sei que isso é uma rotina na maior parte dos serviços, então o uso normalmente do Avastin ou bevacizumab. A gente tem esse estudo randomizado com 155 pacientes, publicado no American Journal em 2017, em que ele separou os pacientes em 2 grupos, pacientes que receberam antiangiogênico entre 1 a 3 dias e pacientes que receberam entre 5 a 10 dias antes da cirurgia. E o endpoint de análise desse estudo foi a avaliação de acuidade visual após 6 meses. E o que esse estudo mostrou foi resultados favoráveis para esses pacientes em que recebiam o antiangiogênico um pouco mais tardiamente, entre 5 a 10 dias.
Eles tinham melhor acuidade visual, menor riscos de complicações no pós-operatório e sem progressão ou desenvolvimento de descolamento tracional até a cirurgia. Então, só voltando, esse é um estudo que pegou pacientes com a retinopatia diabética proliferativa com indicação de cirurgia. Eles tinham retina colada, não tinham esses casos mais floridos, né, de neovascularização que a gente está habituado. E eu acho importante trazer, porque a gente vê muitos serviços aí tendendo a fazer a injeção 1 a 2 dias antes da cirurgia, e isso não é suficiente para a gente ter uma regressão de neovascularização suficiente para ter resultado intra e pós-operatório melhor. Não sei como é a rotina, isso varia muito de serviço para serviço, mas trazer um pouco de literatura nesse assunto. É bom saber disso, porque assim, na fundação a gente tem uma rotina de tentar de 5, no máximo 7 dias, não estender muito. Então, saber que a gente tem uma janelinha um pouco maior, né, que também não precisa se precipitar de 2, 3 dias depois já precisar operar. Então, uma média de 1 semana, isso é um tempo bom. Até a logística, né? Exato. Sim. No SUS é mais difícil, né, gente? Gabriel, só uma dúvida. Quanto à não indicação da cirurgia, você também leva em consideração o tempo de descolamento? Leva esse critério de tempo também? Falando de descolamento tracional, né? Descolamentos que têm um histórico de que a retina está descolada, acometendo a região macular, e é isso que é o grande importante, o descolamento da região macular. Por mais de 6 meses, o prognóstico é inferior porque o suprimento vascular da região macular está bem comprometido. Então, o prognóstico ele é mais limitado. Então, a gente não considera quando a mácula está descolada por mais de 6 meses. Ótimo. Mas isso é muito caso a caso, né? A gente tem casos aí que a gente até se surpreende, mas a gente, como rotina, utiliza esse ponto de corte. E aí, partindo propriamente dito para o intraoperatório, essa parte é fundamental, esse primeiro ponto, a questão da visualização. Então, a gente vai mais à frente para a técnica cirúrgica, mas o mais importante, antes de pensar no vitreófago, na pinça, no anti-VEGF pré-operatório, é a gente ter uma boa visualização. Isso é muito importante. A cirurgia tem que começar fácil, então a gente tem que começar enxergando bem. Então, tem alguma opacidade de meio, seja na córnea, seja no cristalino, que já vai nos atrapalhar de alguma maneira, a gente já tem que resolver. O posicionamento da cabeça na maca cirúrgica tem que ser adequado. Eventualmente, a gente vê o paciente um pouco de lado, um pouco com o queixo inclinado, isso vai eventualmente atrapalhar. Então, a gente tem que ajustar direitinho isso. Vitrectomia, a gente eventualmente opera em um lugar um pouco mais apropriado para a cirurgia de segmento anterior. A gente tem que, como cirurgião de segmento posterior, tem que ser enfático, que precisa ter o microscópio adequado, para que eventualmente a gente não só faça a cirurgia, mas eventualmente a gente acople um sistema de visualização indireta. A gente aqui tem por rotina usar o Bio, mas existem outros sistemas aí de visualização indireta. Existe a possibilidade de lente acoplada à córnea. No entanto, a gente tem evitado cada vez mais, principalmente porque temos feito muita cirurgia combinada, cirurgia de catarata combinada com cirurgia de retina, e o uso da lente sobre a córnea eventualmente nos atrapalha quanto a isso. O uso de sistemas 3D também tem nos auxiliado muito. Confesso que a gente tem uma visualização muito boa, é muito bonito, mas de forma prática eu percebo muito ajudar na ergonomia. Não sei se vocês sabem, mas 70% dos oftalmologistas têm hérnia cervical em algum momento da vida. É muito alto isso. E essa ergonomia que os sistemas de visualização 3D nos trazem ajudam a gente a lidar quanto a isso. Existem também recursos que a gente usa em alguns casos de opacidade de meio, ou então que a gente quer verificar alguma esclerotomia ou algum implante de tubo que a gente faz associado. Então, a gente pode também utilizar endoscopia associada. E, por último, a gente tem, desde 2016, no Brasil, sistemas, né, de OCT intraoperatório. O mais recente que chegou para a gente foi o da Leica, e em alguns casos tem ajudado também para esse tipo de cirurgia.
se a gente para por aqui. Eu não sei se vocês têm hábito de usar lente ou Bion, isso é um pouco pessoal. Na fundação a gente tem o hábito do Bion mesmo, e a gente está com o 3D. Porque realmente eu acho que para a retina, principalmente a área macular, a visualização é muito boa e faz muito. Acho que são os dois grandes ganhos mesmo do sistema 3D, a ergonomia, como você falou, e o fato da gente estar sempre com um fellow, um residente do lado, né? Perfeito. Então, assim, para cirurgias mais longas, vai muito válido. A experiência tem sido boa e a visualização da mácula, particularmente, eu acho muito melhor com o sistema. Na fundação, todas as cirurgias são com 3D. Excelente, excelente. Todas as cirurgias de retina são feitas e a diferença foi muito grande, assim, da visualização realmente da mácula, fez muita diferença. E eu acho que, mais do que isso mesmo, é do aprendizado, né, do ensino, que é gritante. Qualquer um que esteja com o óculos, ele vê o que o cirurgião está vendo, e isso não tem nada que traga essa experiência para quem está acompanhando a cirurgia. É muito bom mesmo. Com certeza. E quanto a 3D, eu acho que a tendência é a gente ter cada vez mais. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 50 equipamentos do Ingenuity, então, muito serviço fazendo e aprendendo, e está cada vez mais comum. Isso é ótimo. E quanto a esses sistemas de OCT, eu queria trazer para vocês uma cirurgia que foi feita aqui por um fellow nosso, o Caio. O Caio está no 3º ano, era super bem. Então, aqui o que a gente fez foi projetar, a gente tem a tela aqui do Ingenuity, conforme vocês já estão habituados, e a gente conseguiu projetar aqui na região superior da tela do Ingenuity a visualização do OCT. Então, o cirurgião está com o óculos vendo a tela, superiormente a gente projetou e a gente consegue ter uma noção das estruturas. Então, à medida que a gente vai fazendo a dissecção das membranas e a vitrectomia como um todo, a gente consegue ter uma noção pelo OCT de como que essa cirurgia está transcorrendo. Isso é muito interessante por várias maneiras. Então, assim, a gente entender exatamente em que plano que a gente está trabalhando, a gente verificar se tem uma membrana retiniana, se a gente tem vítreo residual, se a retina descolou no término da cirurgia, né, se escorreu o fluido subretiniano, o OCT tem sido interessante. Esse aparelho aqui em específico que eu trouxe é um aparelho que é da Leica também, de OCT intraoperatório. Ele dá para a gente 3 opções de corte, então a gente pode fazer isso tudo 12x12, 8x8 e 6x6, e a gente consegue controlar o OCT no pedal. E isso é muito interessante para poder dar mais autonomia para o cirurgião, né? A gente não precisa de necessariamente uma pessoa fora manuseando o OCT para que o cirurgião consiga fazer cirurgia. Então, aqui vocês têm a ideia da visualização do cirurgião, e isso tem sido bem interessante. A gente está com esse equipamento tem 2 semanas, essa foi a primeira cirurgia que a gente teve aqui no centro, e, enfim, tem sido bem interessante a nossa experiência quanto a ele. Muito bom para mácula, ótimo. Era uma coisa assim que eu ia até perguntar, a questão do azul no intraoperatório, se você tem por hábito usar. O OCT com certeza ajuda bastante, mas se você sempre usa ou em alguma situação específica... Em pacientes com alta, que a gente suspeita de uma retinosquise, de uma vitriosquise. Isso a gente vê muito em pacientes com retinopatia diabética proliferativa e pacientes automíopes, eventualmente com descolamento, em que a gente não tem uma segurança grande de fazendo a vitrectomia, descolando a hialoide, a gente tirou todo o vítreo. A retirada da membrana limitante nos dá maior segurança em relação a resultado. Então, sim, em diabéticos a gente faz, eu não vou falar que é uma rotina, mas a gente faz bastante remoção da limitante, mas não sei dizer ao certo nem em quantos % dos pacientes, mas a gente faz bastante. Mas sim, é muito interessante como técnica adjuvante. Saindo da visualização e partindo para outra análise de intraoperatório, os sistemas de corte. Então, a gente saiu lá do 20 gauge, em que a gente tinha que suturar a infusão no olho do paciente, eventualmente a gente tinha hipotonia,
era uma cirurgia e um pós-operatório muito mais difícil, e a gente tem partido cada vez para calibres menores. Então, o 27 gauge a gente não tem comercialmente disponível aqui no Brasil, o 25 gauge é mais fácil, mas lembrando que quanto menor o calibre, por pior que seja a fluídica, a gente consiga aspirar menos e comer menos vítreo, eventualmente a cirurgia toma um pouco mais tempo, a gente consegue acessar melhor essas membranas e ter uma cirurgia com um resultado melhor. Então, esses casos de retinopatia diabética proliferativa, principalmente com descolamento tracional associado, o uso dos calibres 25, 27 pode agregar bastante em termos de resultado para o paciente. Mas, só voltando, a rotina ainda é 23, né? Até pelo que a gente tem disponível no Brasil. Com relação à técnica, então, uma vez que a gente tem meios adequados, a gente optou pelo calibre adequado, a gente parte para a cirurgia, então a gente faz a remoção do core vítreo. Depois de remoção do core vítreo, a gente faz a hialoidectomia, em que a gente tira a membrana hialoide anterior, depois a gente parte para a remoção da hialoide posterior. A ideia é sempre dissecar em blocos, e esses blocos que a gente for secando, a gente vai removendo aos poucos, de acordo com a tração que tem naquele lugar. E a gente faz isso justamente para, uma vez a gente isolando uma área de tração, a gente não criar mais tração em áreas que estejam conectadas a essa, né? Então, é muito importante esse processo de separar as membranas, segmentá-las e depois removê-las. Não há muito problema em a gente eventualmente até deixar essas traves isoladas. Elas vão provavelmente regredir, evoluir com o passar do tempo e não vão causar nenhum problema para o paciente. Se tiver uma membrana que não tiver aderida a nenhuma outra adjacente, ela não vai ter capacidade de tracionar, seja para dentro do vítreo, uma vez que a gente removeu o vítreo, seja em lateralidade, uma vez que ela está isolada. Então, a gente faz essa delaminação, depois uma segmentação, e, eventualmente, esse caso aqui a gente fez usando só o vitreófago, mas, eventualmente, a gente pode estar fazendo uso, deixa eu só adiantar aqui, eventualmente, a gente pode estar fazendo uso também do sistema bimanual. Então, a gente faz, novamente, né, a gente excisando o que é a hialoide anterior do que a hialoide posterior, a gente fazendo a segmentação e a delaminação. Não é todo paciente que a gente consegue terminar e remover todo esse vítreo somente com a sonda. Então, muito importante a gente eventualmente estar utilizando essas técnicas bimanuais. Então, utilizando pinça e tesoura, a gente consegue remover de forma menos traumática essas membranas. Lembrando que sempre que a gente for fazer técnica bimanual, a gente precisa ter uma iluminação acessória. A gente usa de rotina iluminação acessória em paciente com descolamento de retina ou descolamento tracional de retina, porque dá uma visualização melhor tanto da mácula quanto da periferia da retina, e isso também dá mais autonomia para o cirurgião. A gente não precisa de nenhum colega identando, enfim, ajudando a gente durante a cirurgia. Deixa a cirurgia mais dinâmica e a gente tem menos índice de complicação para o paciente. Então, aqui só mostrando essa técnica bimanual, em que a gente usa a tesoura. Lembrando que a tesoura, sempre que possível, com essa ponta mais romba. Existe uma sonda da Alcon uma tesoura da Alcon que tem uma ponta que é um pouquinho mais cortante, e fazer esse tipo de segmentação com ela é mais difícil. Então, a gente gosta dessa tesoura mais romba aqui da Dork, que permite esse processo mais atraumático. E a horizontal também a técnica é mais fácil, né? De você conseguir acertar, né? Bem mais fácil, bem mais fácil. E vocês veem, assim, ao longo do vídeo, que a gente encontrando o plano adequado, e esse é o grande segredo, encontrar o plano e partir desse plano para posterior. Então, depois que a gente conseguiu isolar e tirar todo o vítreo, a gente, sim, coloca o perfluor, assenta a retina, e aí parte para aplicação de endofotocoagulação, e depois troca fluido gasosa e preenchimento da cavidade vítrea. Você costuma colocar perfluor de retina? Como? Você costuma sempre colocar perfluor ou nesse caso?
Sim, o perfluor, sempre que a retina está descolada, a gente usa. Naqueles casos que tem só uma hemorragia vítrea, a gente não utiliza de rotina, Uhum. né? E também naqueles pacientes em que a gente tem uma cirurgia mais de mácula, uma membrana epiteliana, enfim, a gente também não utiliza. E aí, eventualmente, o que acontece é que o descolamento é tracional e a gente não tem uma rotura, a gente eventualmente faz uma retinotomia periférica, aspira o fluido subretiniano e depois faz o laser e a troca. O fluido subretiniano nesses pacientes é muito espesso, né? Então, se a gente deixar um fluido residual, eventualmente isso demora muito para ser reabsorvido. Então, por isso que a gente não tolera muito fluido nesses casos. Aqui fazendo a troca, e depois da troca a gente costuma, né, a fazer a infusão de óleo de silicone, principalmente naqueles pacientes em que a retina estava descolada. Eu vou falar mais à frente aqui. Quanto a óleo de silicone ou gás, conversando com colegas e inclusive em painéis que a gente participa, a gente vê que há uma tendência grande para o uso do óleo de silicone, mas lembrando que o óleo de silicone ele permite até um pós-operatório um pouco mais simples, né? A gente vê como que está o aspecto da retina logo no primeiro pós-operatório, porém, a tensão superficial do óleo em relação à retina é 4 vezes inferior em relação ao gás. Então, isso quando a gente está com os fellows, residentes, enfim, é sempre importante orientar, né? O óleo não é melhor, ele tem indicações em que é melhor o uso, né? Não é sempre que deve ser usado óleo de silicone. Até porque a gente tem, às vezes, paciente com glaucoma ou paciente em que a gente precisa fazer o implante de tubo de Armed na pars plana e o óleo impossibilita esse tipo de manobra. E qual gás? Você tem o C3F8 mesmo? A gente de rotina usa o C3, 15%. Em alguns pacientes que eventualmente precisam retornar ao seu lugar de origem ou viajar um pouco mais recente, a gente usa o SF6, mas a rotina é o C3. Aí vocês usam o C3 ou o SF6? O C3. O Maioria das C3 vezes o também, né? C3 mesmo. E aproveitando, quanto ao óleo de silicone, a gente não tem utilizado mais o óleo pesado, o óleo de 5.000 nesses casos. Já usou, mas e o que a gente notou ao longo do tempo é que não havia um índice de emulsificação muito menor e nem o índice de redescolamento era inferior ao óleo de 1.000. Então, assim, na nossa prática a gente está utilizando mais o de 1.000. Não sei se vocês compartilham disso, enfim. A gente vai muito, assim, descolamentos realmente mais difíceis, de mais tempo, então a cirurgia um pouco mais difícil, a gente tem a tendência a usar o mais pesado. Uhum. E em outras, o de 1.000. Uhum. Mas com relação, assim, a tempo de emulsificação, a gente não tem notado uma diferença grande, não, entre um e outro. Uhum. E o planejamento quando a gente faz a infusão, normalmente a gente planeja a retirada entre 3 e 6 meses. Eu não sei se vocês optam por mais tempo. Nossa média é de 6 meses. 6 meses também, né? A partir de 4 meses, mais ou menos, é quando a gente começa a programar, mas infelizmente tem uns casos que Sim, perfeito. não são removidos, né? Que a gente não consegue remover. Uhum, perfeito. Há casos em que a gente deixa o óleo mesmo por tempo indeterminado. Mas é importante essa discussão, porque o que a gente vê é muita gente colocando de rotina, né, o óleo, e há casos para o gás. Eu quis trazer também essa outra técnica que a gente pode fazer, que é o implante de tubo Armed. Então, a gente faz, eventualmente, o implante do tubo via pars plana. A técnica cirúrgica é muito próxima ao que o pessoal do segmento anterior, da glaucoma, acaba utilizando. Só que ao invés de colocar o tubo na câmara anterior, a gente coloca ele na câmara posterior pela pars plana. Essa aqui é uma imagem da gente visualizando o tubo pela endoscopia. Então, uma vez implantado o tubo, a gente pode ir com o endoscópio e visualizar onde ele está adequadamente. Eventualmente, o jeito que a gente cortou, ele fica um pouco anteriorizado, pode estar tocando o corpo ciliar e é importante isso ser verificado. Esse caso do tubo foi colocado superior? Superior.
A gente, por hábito, coloca geralmente temporal superior. Lógico que alguns casos que já tem um tubo ou alguma limitação na região temporal superior, uma TREC, enfim, que seja, aí a gente vai para nasal superior. Ah, certo. E vocês Mas têm esse paciente não tinha óleo de silicone, né? Não, justamente o que eu tinha falado, a gente evita o implante do tubo via pars plana naqueles pacientes em que há indicação sabidamente, né, prévia do óleo de silicone, que ele pode sim o óleo emulsificar e impedir a drenagem através do tubo. Então é importantíssimo no momento do implante a gente acabar sabendo disso, né, se o paciente vai ser submetido à infusão do óleo ou não, e muito importante, de alguma maneira, seja pelo Ingenuity, que permite uma boa visualização da base, seja por endoscópio, a gente saber se tem vítreo residual naquela região, onde que o tubo está, se ele está eventualmente tocando o corpo ciliar, porque isso pode ter impacto no pós-operatório do paciente. E o implante... Esse caso não é uma rotina, né? Quando a gente mostra esse tipo de coisa, a gente recebe às vezes esse questionamento. Não são tão frequentes esses casos, mas a gente entende que há casos em que o paciente se beneficia disso. Um paciente com uma história de um glaucoma neovascular, com descolamento de retina ou hemorragia vítrea, se a gente puder levá-lo para o centro cirúrgico e fazer uma cirurgia só, é mais interessante. Né? Com certeza. É uma boa opção nos pacientes com neovascular, né? Vascularização de segmento anterior, já ter o implante do tubo, com certeza. E essa questão de usar a via pars plana deixa o segmento anterior mais livre, não tem aquela questão de tocar a córnea, enfim, descompensar. É uma técnica interessante. E, por último, a questão do anti-VEGF adjuvante. A gente é mais limitado em termos de estudo nesse sentido. Então, o uso do anti-VEGF pré-operatório tem alguns estudos, mas de anti-VEGF intraoperatório, ao término da cirurgia, não há tantos estudos. No entanto, a gente faz sim a utilização e a gente nota na prática uma redução, né, dos casos de hemorragia no pós-operatório. Para o gás é importante, né? Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem no pós-operatório, às vezes, de deixar o gás é muita visualização, realmente. Se ele fizer um sangramento, então daqui que aquele C3F8 absorva, a gente consiga visualizar bem, dificulta o ultrassom também, assim, não tem visualização, também não consegue ultrassom pelo gás, enfim. Mas então é uma boa dica, fazer o anti-VEGF vai diminuir, né, esse sangramento pós. Sim, principalmente, né, como você falou, né, dos casos que a gente coloca gás. Quando a gente tem o silicone, a gente fica um pouco mais tranquilo, né, de visualização no pós, né, de saber como esse paciente evolui. Alguns pacientes em que a gente tem no intraoperatório aqueles coágulos um pouco mais densos ou que se forma coágulo no pós-operatório, a gente também pode fazer o uso do TPA. Então, a gente tem algumas situações, não é tão frequente, mas a gente eventualmente pode estar fazendo uso do TPA, seja no segmento anterior, naqueles casos que formam enfema no pós-operatório, seja naqueles casos que a gente tem um coágulo denso no polo posterior, seja no intra ou no pós-operatório. Então, também é outra droga adjuvante que a gente pode estar fazendo nesses pacientes. Essa hemorragia pós, quanto tempo você espera antes de tomar o próximo passo, antes de fazer um VEGF ou de abordagem? Hemorragia no pós-operatório? Pós-operatório, Pós-operatório a gente não é muito tolerante, então aquela hemorragia que persiste por mais de 15 dias, a gente normalmente intervém, não com cirurgia necessariamente, mas seja com a infusão de antiangiogênico ou até TPA, que tem resultado interessante para o paciente. Perguntando se precisa ter necessariamente endoscópio para realizar o implante de tubo. Não, de modo algum. O endoscópio, a gente usa, aqui esse caso, por exemplo, eu vou só voltar, no momento que a gente faz o implante do tubo, a gente colocou ele aqui na pars plana, esse caso aqui em específico, a gente foi visualizar o tubo, o posicionamento dele com o endoscópio. Mas quem usa sistema 3D como o Ingenuity consegue ter uma boa visualização de base, muito boa, que já dá uma segurança
muito adequada para a gente fazer esse tipo de implante. Então, não é uma obrigatoriedade. Tá ótimo. Ótimo. Mas é uma técnica interessante que a gente pode estar fazendo para os pacientes, né? Só passando, então, outra coisa que a gente precisa também estar atento, né, é quanto ao intraoperatório, aquelas complicações que eventualmente podem estar acontecendo, né? Então, hemorragia intrarretiniana, aqui falando, né, não é raro, a gente vê muito costumeiramente, mesmo naqueles pacientes em que a gente faz o antiangiogênico pré-operatório, que a gente tem todo o cuidado para dissecar as membranas, pode acontecer, e a gente tem algumas alternativas aí que a gente pode estar fazendo. Então, seja levar a garrafa do BSS, né, e aumentar a pressão intraocular, sempre tomando cuidado com o nervo, né? Então, às vezes tem paciente que tem um glaucoma primário de ângulo aberto ou tem glaucoma neovascular associado, a gente tem que estar atento a isso. É possível a gente fazer cauterização a laser. Essa não é uma técnica que eu faço de rotina, mas eu tenho colegas que fazem. Então, eventualmente, a gente controlando a hemorragia, identificar o foco da hemorragia. Eu faço normalmente endodiatermia nesses casos, mas também pode ser usado laser focal naquele foco da hemorragia, principalmente naqueles casos em que a gente não tem endodiatermia, né? O próprio perfluorocarbono, ele também age como tamponante, então quando a gente tem aquela hemorragia que não cessa, a gente preencher o olho com perfluorocarbono e esperar, simplesmente esperar, isso eventualmente controla aquela hemorragia. Nesses casos que a gente tem uma hemorragia maciça no intraoperatório, a gente normalmente, também para manejar e controlar, a gente tem uma tendência maior do uso do óleo de silicone. Certo. O TPA no pós, em caso de hemorragia, você tem algum período, assim, no pré-operatório precoce já faria, ou tem um prazo, enfim? De pré-operatório, não. A gente não faz, porque normalmente a gente tem as hemorragias Desculpa, acho que eu expressei errado, pré-retinianas. seria o pós, Então a gente pode fazer no pós. Normalmente a gente espera em torno aí de 15 dias, mas a gente pode fazer mais precocemente do que isso, sim. Então tem casos, inclusive, que a gente faz com menos de uma semana de pós-operatório, naqueles coágulos um pouco mais densos, seja no segmento posterior, seja naqueles casos que acontece da gente ter formação de hemorragia no segmento anterior, né? Então, principalmente aqueles pacientes que têm neovaso de íris, com a manipulação da cirurgia, não necessariamente uma cirurgia que a gente faz com fasectomia associada, a gente pode ter essa hemorragia e aí é interessante a gente fazer o TPA. Camila tá... Não, pode continuar. Por favor. Camila está perguntando aqui no chat, se no DR tracional por retinopatia diabética com a catarata, você prefere deixar a faco por um segundo tempo, caso tenha visualização suficiente para fazer a VPP? Se for uma catarata incipiente, um paciente de 50, 60 anos, eu imagino que seja essa situação. Se tem visualização, você prefere deixar a faco para depois ou já faria logo? Essa pergunta é excelente, porque é muito pessoal. É muito pessoal. Isso aí a gente leva para painel de discussão. Se for lá nos Estados Unidos, a gente vai ouvir quase 100% deixa o cristalino. Se vai para a Europa, quase 100% tira o cristalino. E aqui no Brasil varia muito de centro para centro. Eu tenho uma linha de tirar o cristalino sempre que possível. Então eu evito naqueles pacientes com menos de 40 anos. Então, pacientes com menos de 40 anos, eu costumo preservar o cristalino sempre que possível. No entanto, aqueles com mais de 40, sempre discutindo com o paciente, enfim, a gente tem por hábito retirar. Lembrando que é muito difícil a gente tirar bem o vítreo retrolental nos pacientes em que a gente não faz a faco. Exato. Há um risco muito grande de toque, enfim, então a eficiência cirúrgica fica melhor nesses pacientes. Naqueles que a gente faz implante de tubo, então nem se fala, a gente costuma, assim, retirar o cristalino associado. Ótimo, ótimo. Tem outra pergunta aqui também, para a questão da limitante interna, né? Se na remoção do óleo de silicone você costuma fazer o peeling da limitante? Não necessariamente. A gente remove a limitante quando a gente entende aquela limitante como patológica.
como ela causando algum tipo de dano. Aquele paciente, por exemplo, que tem um edema de mácula no pós-operatório e vai fazer a remoção do óleo de silicone. Eventualmente, sim, a gente considera a retirada da limitante, mas não é uma rotina que a gente faz em 100% dos pacientes. Lembrando só do que a gente já havia falado lá no começo, né? A remoção da limitante traz uma segurança grande para o cirurgião em relação à remoção plena do vítreo no polo posterior. Então, a gente, quando remove a limitante, a gente tem segurança grande de que todo o vítreo foi removido, devido àquele processo de vitrosquise que os pacientes com diabetes normalmente têm. Você tem por hábito também, já indo no mesmo assunto, da triancinolona? Usa de rotina ou tem que evitar? O próprio sangue, ele acaba corando, né, facilitando a identificação do vítreo. Então, em pacientes com retinopatia diabética, não é tão comum, mas isso é experiência pessoal, né? Eu utilizo mais naqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de segmento posterior, seja com membrana EP ou buraco, ou naqueles com descolamento de retina. Dermatogênico. Tem mais uma pergunta aqui. Se nos casos em que você já sabe que irá fazer a técnica bimanual, você prefere fazer as incisões dos trocatas mais abertas para facilitar a cirurgia, ou você acha que não interfere? Acho que mais a questão da posição. Então, tecnicamente, a gente tem que buscar sempre fazer o implante dos trocáteres superiores às 2 e às 10 horas. Se a gente conseguir manter essa técnica, eu não vejo muito por que a gente ampliar um pouco e fazer... Eu já vi cirurgião que opta por fazer o implante dos trocáteres às 3 e às 9 horas. Deixar bem amplo para ter uma manipulação maior. Mas eu, sinceramente, não sinto necessidade disso. Mas, só voltando, se eventualmente a gente tiver alguma dificuldade técnica e fizer um implante dos trocáteres muito próximos, por exemplo, a 1 e às 11, a gente vai ter muita limitação de amplitude para poder fazer essa dissecção. Então, tomar cuidado com isso. Não sei se responde ao que foi superior, né? Fica muito complicado também de abordar a retina superior. Muito, muito difícil. A gente fica bem limitado. Eventualmente, se acontece esse tipo de situação, a gente até orienta para buscar fazer uma nova esclerotomia, porque toda cirurgia trabalhando com amplitude bem diminuta aqui fica complicado. Isso. Certo. E essa questão da base, que a gente está até falando agora, é importante. A gente às vezes fica muito focado no polo posterior, tem um descolamento tracional, tem uma membrana, tem uma limitante que precisa ser removida, mas cuidado com a base vítrea, né? A gente tem que fazer uma boa vitrectomia da base, até porque tem esses casos de rotura iatrogênica que ocorrem em torno de 25% dos pacientes, e geralmente é porque a gente está muito focado lá no polo posterior, no nervo óptico, e esquecendo de toda essa manipulação que a gente está fazendo aqui em base vítrea, que pode ser iatrogênica, né? Então, tomar bastante cuidado quanto a isso. Por mais que a gente faça eventualmente laser 360, uma panfoto que seja, essas roturas podem implicar em descolamento de retina, enfim, em alguma complicação no pós-operatório. E outra complicação que acontece, que é muito desagradável, é o edema corneano intraoperatório, principalmente naquelas cirurgias um pouco mais extensas, em que a gente tem uma manipulação de segmento anterior, que eventualmente pode acontecer alguma situação, uma rex que não ficou contínua, uma lente que não está no saco capsular, isso aí vai complicando a nossa situação ao longo da cirurgia, e aí vai dificultando. Tudo em cirurgia são passos, né? Então aí a gente tem o primeiro passo que começa um pouco mal, vai atrapalhando toda a cadeia. Então, edema corneano no intraoperatório é inaceitável, então se a gente eventualmente tiver, a gente tem que abordar a córnea. Então, a desepitelização, ela ajuda, mas lembrar que ela tem um tempo limitado, né? Então, normalmente o que eu falo para os fellows é em torno de meia hora que a gente tem depois que desepiteliza, porque depois a gente começa a ter uma hidratação estromal até mais acelerada do que antes da desepitelização. Então, eu costumo colocar tipo, um cronômetro na cabeça. Desepitelizou, tem 30 minutos para terminar a cirurgia. Não dá para demorar muito, porque depois a gente termina com essa córnea aqui e a gente não consegue fazer troca
fluido ar, não consegue terminar o laser. Enfim, isso complica não só o intra, mas o pós-operatório, né? Eu acho que o fellow já entendeu, né? Quando desepiteliza, você toma a cirurgia. Não, não é bem assim. Mas é que Já foi no ponto. Quase. Precisa ser mais ligeiro, porque a córnea vai ficar desse jeito. Se ficar demorando, ela vai ficar desse jeito. E aí não tem quem termine a cirurgia da forma adequada, né? É uma situação simples, mas que acontece muito, se você tiver alguma dica. Aquela opacidade da lente, paciente pseudofásico, seja feita catarata durante ou prévio, durante a troca. Uhum. Alguma forma de evitar, ou alguma manobra que você faça que ajude? Tem duas manobras que a gente pode fazer isso, né? A lente, quando ela adquire essa opacidade, a gente pode usar algum instrumento para poder remover a opacidade no intraoperatório. Então, uma maneira mais delicada de fazer isso é usando uma soft tip ou usando um back flush, então aquela ponteira de silicone a gente roçar na região retrocapsular. E outra coisa que a gente pode eventualmente fazer é a infusão de viscoelástico naquela região. Também via pars plana, a gente pode infundir. Esse viscoelástico fica represado nesse espaço retrolental e também permite uma interface entre o ar e depois o gás e o espaço retrolental, né, a cápsula posterior. E isso é muito mais comum naqueles pacientes em que a gente optava, hoje eu não faço muito mais, por fazer capsulotomia posterior cirúrgica. Eu via muito isso acontecer e, eventualmente, casos em que tinha impregnação da lente. Então, a gente, no pós-operatório, tinha impregnação hemática da lente, ou a lente hidratava. Então, a gente tem evitado fazer capsulotomia intraoperatória. Ótimo. A gente tem evitado, principalmente nos casos com óleo, mas realmente... Muito. Depois, talvez, da retirada do óleo, em que a gente já está programando somente o acompanhamento clínico, um caso mais controlado, talvez seja interessante fazer adjuvante, né? Mas na primeira cirurgia eu não estou fazendo mais de rotina. Ótimo. Bom. Bem, deixa eu passar aqui. Quanto ao pós-operatório, e aí essa parte aqui é complicadíssima, o acompanhamento desses pacientes. Sabe que eventualmente não é o próprio cirurgião que acompanha todo o pós-operatório, tem uma equipe. É importante que toda a equipe esteja bem alinhada no que foi feito na cirurgia, os problemas intraoperatórios, né, o que o cirurgião espera do pós-operatório, para a gente poder ter um melhor acompanhamento, né. E esse acompanhamento é bom para a gente poder reconhecer as complicações que podem acontecer e tratá-las da melhor maneira, da maneira mais rápida possível, que isso muda o prognóstico do paciente. Então, descolamento de retina que pode acontecer, né, a gente vê em alguns pacientes, ocorre em torno de 5 a 15%, e geralmente é por causa daquelas roturas iatrogênicas que se formam. Pode ter também por roturas posteriores que se formam no momento que a gente vai dissecar as membranas. Então, ficar atento quanto a isso, principalmente naqueles pacientes em que a gente não está tendo uma condição adequada de visualização, seja porque está com um gás, seja porque está com alguma hemorragia. Manejo de hemorragia vítrea, que pode acontecer em 10 a 35%, e lembrar que nos pacientes afásicos, que acontece eventualmente, isso é um pouco mais precoce, ocorre em torno de 5 semanas, e nos fásicos em torno de 12. A gente tem menor índice de hemorragia vítrea naqueles pacientes em que a gente fez a fasectomia associada à cirurgia, ou que já tinham feito a fasectomia prévia, justamente por uma remoção melhor do vítreo da base. E lembrar que esses pacientes com hemorragia vítrea, em torno de 10, 12%, vão precisar de reoperação devido à hemorragia vítrea persistente ou recorrente. E o mesmo vale para a hemorragia pré-retiniana, né? Como a gente conversou, o uso do TPA no pós-operatório ajuda na dissolução desses coágulos que formam, mas não é todo paciente que a gente tem esse resultado positivo. E lembrar que esses coágulos, eles eventualmente se formam com tração.
Então, a gente às vezes tem uma hemorragia pré-retiniana que vai progredindo e vira um descolamento de retina. Então, está muito atento a esses pacientes. Reação fibrinoide, a gente tem alguns casos que formam uma reação inflamatória gravíssima, né, em segmento anterior, em segmento posterior. A gente fica até assustado com alguns casos. Lembrando, né, voltando ao manejo desse paciente, né, os cuidados que a gente tem que ter quanto a material, quanto a aspiração total do viscoelástico, quando a gente faz uso de cirurgia combinada, então não pode deixar viscoelástico no segmento anterior, tomar cuidado de aspirar todo o perfluor, não deixar nenhum resíduo que possa ser tóxico para o paciente. Glaucoma pode acontecer no pós-operatório e ele pode ser por células fantasmas, então aquele glaucoma eritoplástico, pode ser também por glaucoma neovascular, a gente tem neovascularização em até 1/3 desses pacientes, pode ser também por glaucoma de ângulo primário, mas glaucoma de ângulo aberto, mas enfim, o que a gente mais vê é por glaucoma neovascular. E é importante a gente, eu vejo às vezes o residente muito preocupado em ver se a retina está colada ou não, e tem que medir pressão em todo o pós-operatório desses pacientes, não pode deixar de verificar a pressão do paciente. Úlcera neurotrófica e glaucoma podem eventualmente acontecer, principalmente naqueles pacientes em que a gente eventualmente fez a desepitelização. Então, assim, desepitelizar a córnea é mágico, né? A gente está eventualmente lá com aquele edema de córnea, opta por desepitelizar, é outro olho. Mas lembrar que isso tem efeitos colaterais, né? Então, o índice de formação de úlcera neurotrófica é maior nesses pacientes e casos um pouco mais prolongados pode evoluir, inclusive, com leucoma. Sinecas que podem acontecer, e essa é uma das razões de a gente usar no pós-operatório de rotina algum colírio que promova uma midríase. Então, de rotina a gente usa midriacil. Não gosto de atropina, porque normalmente o paciente faz a sinéquia na periferia e fica com aquela midríase contínua no pós-operatório, muito insatisfeito. Catarata pode acontecer e proliferação fibrovascular retrolental. Isso geralmente acontece naqueles pacientes em que a gente deixou o paciente fásico e não conseguiu remover bem a base vítrea, pode ter proliferação fibrovascular e, eventualmente, isso é associado à contração da base, insuficiência do corpo ciliar e hipotonia. Não é tão comum, mas isso pode acontecer. E endoftalmite, que por mais que seja uma complicação rara em cirurgia de retina, a gente não vê muita endoftalmite pós-vitrectomia, até porque o vidro foi removido e ele é um sítio para crescimento bacteriano, mas lembrar que esses pacientes eventualmente são imunossuprimidos pela própria doença de base e é uma complicação que a gente precisa ficar atento, né? Então, nem tudo é reação fibrinoide, nem tudo é hemorragia, pode ter hipópio, pode ter inflamação, pode ter infecção. Uma coisa que eu ia perguntar, que você até comentou, você usa, então, um midriático para todo pós-operatório ou só quando faz a combinada? O uso do midriático no pós-operatório de retina, ele reduz a tração da base vítrea por si. Então, assim, por isso, eu acabo utilizando de rotina. É lógico que naquele paciente que fez cirurgia mais de polo posterior, com uma membrana, um buraco de mácula, eu acabo não usando, mas nesses pacientes eu uso de rotina. E você passa o combinado mesmo, corticoide com antibiótico combinado ou costuma deixar separado? Eu costumo passar combinado, até porque eu gosto de usar 2 classes de anti-inflamatório no pós-operatório. Então, a gente pode falar abertamente, eu gosto muito de usar o Vigadexa associado ao Prediforte. Então, a gente tem a dexametasona junto com a prednisolona no pós-operatório e a gente tem uma redução da atividade inflamatória nesses pacientes. Então, é uma rotina que a gente tem. Eu deixo o Prediforte de 2 em 2 horas associado ao Vigadexa 6 em 6 horas na primeira semana de pós-operatório, combinado ao midriacil, né? Ótimo, boa dica. Eu não gosto de deixar só o combinado, só o Vigadex ou só o Zipred.
até porque a gente costuma utilizar o antibiótico só por uma semana, e eu gosto de deixar o corticoide por até 8 semanas. Vou tirando ele bem devagarzinho, porque esses pacientes têm um quadro inflamatório mais grave, então se a gente for reduzindo o Predforte de uma maneira mais lenta, acredito que a gente possa ter resultados melhores. Eu também costumo passar separados, pelo mesmo motivo. A resposta é melhor. Uhum. E, eventualmente o paciente não compra um colírio ou outro, isso acontece. Ou erra, volta usando trocado. Acontece. Estão pedindo aqui no chat também alguma dica para paciente afásico com óleo de silicone. Tem uma técnica descrita que é muito interessante nesses pacientes. Qualquer afásico com óleo de silicone, não só os pacientes com diabetes, que a gente pegou lá daquele hashtag da fixação de lente, em que a gente faz uma estrutura de contenção. Então, a gente passando o prolene para cá e para cá, a gente fazendo um hashtag, né? Isso cria uma contenção para o óleo de silicone migrar para o segmento anterior. Lógico que isso é uma técnica que a gente usa para ajudar, mas há uma tendência grande para isso acontecer. E só reforçando, se eventualmente a gente tiver um afásico com óleo de silicone, é fundamental a gente ter uma iridotomia inferior cirúrgica que a gente possa fazer. Isso diminui crise de bloqueio, que pode acontecer. Esses pacientes têm um risco grande de ter crise de bloqueio pupilar no pós-operatório. Tinha uma residente me questionando hoje se enfim, afásicos automíopes, assim, se poderia deixar pacientes afásicos ou se, mesmo que não tivesse prognóstico visual, seria preferível botar uma lente, mesmo que não tenha uma biometria adequada na hora. Enfim. Acho que sempre é mais fisiológico, né? Com certeza. Essa técnica compartimentar. Deixar um fio segurando o óleo não é legal. A gente tem em alguns casos isso funciona, mas é muito mais elegante uma lente, né, no saco capsular segurando, mantendo a estrutura do olho do paciente, né? Certeza. De material, eu queria trazer basicamente isso. Eu quis passar desde lá do começo do que a gente tem nessas cirurgias, e eu acho que essas discussões que a gente tem é que é o mais legal, né? O que a gente pega do dia a dia de cada um, vai tirando as dúvidas, vai somando. Eu não falei aqui, mas estava no vídeo, eu suturo 100% os pacientes em que eu coloco óleo de silicone. Pronto, era uma questão, porque fica essa questão do 23, se sutura, se não sutura, a gente tem por hábito suturar. Você também, bom saber. Eu tolero muito bem não suturar naqueles pacientes em que, seja um descolamento de retina rigmatogênico, seja uma cirurgia de polo posterior, ok? Mas nesses pacientes que a gente coloca óleo de silicone, é uma tendência do óleo de silicone migrar para a região subconjuntival. E o cirurgião sabe como é que é isso e como que é ruim para o paciente ter aquele infiltrado de óleo de silicone, eventualmente 360 graus, que às vezes a gente tem que até ressecar, abordar cirurgicamente, ressecar a Tenon para tirar esses cistos que se formam de óleo de silicone subconjuntival. Fora que o óleo, quando ele está subconjuntival, ele não está na cavidade vítrea. Então, geralmente, os pacientes têm um preenchimento inadequado do óleo na cavidade vítrea, então tem um risco maior de descolar retina. Então, enfim, eu já tive meus casos de óleo sub, então eu já suturo 100%. Bom, muito bom. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida pelo chat, pessoal, acrescentar alguma coisa. Ou abrir a discussão. O microfone, né? Isso, ou abrir o microfone, fiquem à vontade. A gente fala muito Gabriel precisando vir para Recife mesmo, visitar a gente, entendeu? Fazer umas cirurgias aí, pegar uns pacientes da UVI. Pois é. Os da UVI. Cecília, vem com coisa boa isso. É que tem sofrido ultimamente. Céssi, a gente tem os casos de uveíte também. Eu fiz fellow junto com a Cecília na Unifesp e lá eu tive a oportunidade de fazer também cirurgia de uveíte e é bem desafiador, né, Céssi?
Oh, é um bom tema para uma próxima aula. E aí, tá vendo? Então, se vocês tiverem alguma coisa, a gente pode discutir alguma coisa nesse sentido também. Já está convidado. Date date é muito interessante, não? É muito interessante discutir isso aí. Porque outra linha, né? Quem fez fellow de retina cirúrgica e não operou nenhum caso de uveíte durante o fellow, quando se depara com o primeiro pós-operatório, seja por toxoplasmose, seja por outra doença aí, Sempre é diferente. é muito desafiador. É um vítreo doente, né? Que esses pacientes têm. Mas é sempre bom discutir. Certeza. Eu nem sei falar qual que é mais difícil. Acho que os dois estão bem difíceis, né? Seja o paciente com descolamento tracional, seja o paciente com qualquer situação associada ao uveíte. É verdade. É verdade. Tem pergunta no chat aqui. Camila Queiroz está perguntando se por alguma particularidade precisar fazer a FACO antes da vitrectomia, qual o intervalo que espera entre a primeira e a segunda cirurgia? Se for uma FACO num paciente, vamos dizer, com uma retinopatia diabética proliferativa, controlada, com laser, que tenha só uma hemorragia inferior ou uma membrana epi, quer dizer, um caso mais tranquilo, dá para fazer, eu costumo esperar em torno de 15 dias nesses casos. É interessante que se faça, nesses pacientes controlados, em que se faça antiangiogênico intraoperatório da cirurgia de catarata. Mas, assim, sempre que possível, e eu sei que isso varia muito de centro para centro, de equipe para equipe, de cirurgião para cirurgião, sempre que possível combinar. Então, às vezes o que acontece comigo, inclusive, dependendo do paciente, da operadora de saúde, o colega cirurgião do segmento interior vem, a gente opera junto, o cirurgião do segmento interior faz a cirurgia do segmento interior, implanta a lente, e depois a gente segue com a vitrectomia. Eu acho que é super tranquilo trabalhar desse jeito, né? Acho que eventualmente é melhor para todo mundo e principalmente para o paciente. E aí? Mais alguém? Alguém quer tirar alguma dúvida, acrescentar alguma coisa? Felipe está por aqui. Opera bastante diabetes, se quiser compartilhar alguma coisa. Tem os fellows, acho que estão todos aqui. Uma coisa que eu não falei, mas o uso a gente está tendo alguns casos, não sei se vocês têm algum colega ou alguém que faça em Recife, do uso do Ozurdex em paciente com retinopatia diabética proliferativa. Então, depois do protocolo S, começou uma onda aí de uso de medicamento intravítrio para retinopatia diabética proliferativa e a gente viu alguns casos aqui. Então, eu falei lá no começo, eu sou muito adepto de análise de custo-efetividade, então eu penso muito no longo prazo desses pacientes. Então, o Ozurdex a gente viu regressão de neovascularização, no entanto, no longo prazo, o paciente evoluía com sangramento, com progressão, se não for mantido o implante, né? Então, só queria voltar a esse assunto que a gente falou lá no começo. Uhum. É isso, pessoal. Acho. Tranquilo, esse assunto aqui é muito gostoso. Pois se deixar, vai longe. Foi muito bom, adorei os vídeos que você trouxe, porque como tem muito residente, muito fellow, foi ótimo para ver o passo a passo da cirurgia, né? Foi bem interessante. E acho que a discussão também foi ótima. Abordamos vários temas, inclusive os colírios, o terror de quem acompanha os pós-operatórios. É importantíssimo, né? Tudo. E a Camila tinha conversado comigo, essa aula vai ficar, acho, disponível no site da Fundação. Isso. No YouTube do Ensino FAV vai ficar disponível, acho que daqui uns 15 dias no máximo. Já vai estar editado, tudo bonitinho lá. Muito bom que os residentes, enfim, quem não teve a oportunidade de estar acompanhando hoje, mais para frente aí tem acesso. Sim. Tá bom. É bom. Queríamos agradecer de novo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E esperamos ter outras mais para frente, se quiser presencial, né, Cécia? Já está convidado. Quando a pandemia permitir. Queria parabenizar a participação dos três, na verdade. Acho que Gabs é meu amigo, né?
há vários anos. E foi muito bom lhe ver novamente. E as meninas... Cortou um pouquinho. Ai, joia. E agradecer aos nossos patrocinadores de novo. A Allergan, a Latinofarma e a Novartis. Que permitiram que aconteça esse web update tão bem organizado, né? E tá sempre com a gente, toda semana. Isso. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. E quero estar pessoalmente aí em Recife. Vamos lá, a gente aguarda. Tá bom. A gente vai separar uns casinhos para você. Combinado. Uns ótimos. É um prazer. Tchau, gente. Tá, joia. Tchau, boa noite. Boa noite para todos. Obrigada, pessoal. Até logo. Até.